Aqui a gente tem uma tradição que é assim, você se apresenta, né? Na verdade, para quem não te conhece, fica à vontade. Olha, meu nome é Guilherme, eu tenho hoje 27 anos, eu nasci aqui em São Paulo, estudei o ensino médio no METEC, ETEC de São Paulo, e no segundo ano do ensino médio eu decidi fazer técnico. Aí, como eu era de humanas, eu fui procurar um técnico que fosse mais abrangente, mais criativo. E encontrei produção de áudio e vídeo, que na Pronto. época estava na 7ª turma. Você está em qual turma? Nossa, nem sei. Sei lá, 20, 22, 24, Eu fui 24. da Meu Deus. T7, que estava começando, acho que estava terminando a primeira leva, já tinha se formado, algo do tipo. E a ETEC foi muito legal, foi uma experiência transformadora para mim. O ensino público e esse ambiente criativo, que eu não conhecia até então, os professores, o movimento de estudantes, foi Uhum, fantástico. Eu acabei não concluindo o curso, uhum. porque como eu tinha entrado na metade do ensino médio, o último módulo, eu já Uhum. estava fazendo faculdade. Daí eu me mudei para Franca, no interior de São Paulo, Ah, entendi. fui fazer direito, acabei me afastando um pouco da área da arte, da cultura diretamente assim. E desde aquela época que eu estava aqui, eu já gostava muito do ativismo político, do Uhum. movimento social. E acabou que quando eu me mudei lá para o interior, eu me envolvi com muitas coisas e acabei virando deputado estadual. Fiz faculdade, me envolvi com o movimento estudantil, fui candidato a vereador por conta disso lá no interior. E daí, na última eleição, me elegi com a campanha mais barata do Estado, por conta de todos Uau. esses movimentos que a gente tinha participado, deputado estadual, um dos mais jovens do Estado, e tenho muito orgulho do trabalho que a gente tem feito, priorizando, dentre outras coisas, as ETECs e a educação pública, para tentar retribuir também um pouco disso que essa escola e que outros espaços ofereceram para mim e oferecem para tanta gente. Sim, é verdade. Mas se realmente tu achava que ia chegar nessa questão da política, tipo, acho que um dia eu vou ser política, ou foi acontecer naturalmente, assim? Foi acontecer assim. Geralmente, quando as pessoas perguntam quando você virou político ou quis ser político, geralmente as pessoas estão se referindo a você se candidatar. Porque, Sim. para a grande maioria das pessoas, política é você se filiar num partido, disputar uma eleição, ganhar uma eleição e as consequências disso tudo. Quando eu estava aqui, nessa época, eu estava descobrindo o mundo, Aham. e vi que a política ela é muito mais do que só o ato de você se candidatar e ser eleito ou não. A política está nessa conversa que a gente está tendo. A política está em quando a gente se organiza para mudar as coisas na nossa escola. A política está em tudo. E Sim. uma das derivações dela é a política institucional. Então, nessa época, eu não imaginava. Imagina que eu imaginava que eu ia me candidatar e muito menos que eu ia ser eleito deputado estadual ou com essa idade, porque tudo isso parecia tão distante. Uhum. Eu acho que foi uma consequência. Eu decidi me candidatar não porque era uma vontade minha, um sonho meu, uma expectativa minha, mas porque foi uma consequência de todas aquelas lutas que a gente fazia. A gente falou, precisamos ocupar esse espaço também. Sim. Tanto que eu digo que faz 10 anos que eu estudei aqui e que eu estava nessa onda, né, descobrindo tudo isso. Eu acho que o que eu faço hoje como deputado é exatamente o que eu fazia como estudante, porque eu defendo as mesmas coisas. Uhum. A única diferença é que agora eu faço isso de um outro espaço, de cima de uma tribuna, com a responsabilidade de um mandato, que claro que te dá outras Sim. possibilidades, te dá mais audiência, visibilidade, mas em essência são as mesmas coisas que eu defendo desde aquela época. E nem acho que é mais importante um Uhum. deputado do que o que os estudantes podem fazer. Segue a mesma linha, né? É porque tem coisas que os estudantes conquistaram aqui na escola, em outras ETECs, que foi feito pela mobilização de estudantes, sem precisar de um deputado, sem precisar de um juiz, sem precisar do governador, do presidente. Uhum. Então, eu acho que não tem um espaço de luta que é mais importante que o outro. Sim. E é um pouco que a gente falou um pouquinho antes, na verdade, né, quando o Leonardo perguntou sobre a questão das ocupações, se você tinha feito parte, né? Os lanches são fruto disso, né, também, dessas ocupações. Sem dúvida, sem dúvida. Então, por exemplo, se hoje a gente tem suco, tem lanche para vocês poderem. Quando vai passando o tempo, essa memória histórica ela vai se perdendo. Daí a gente passa a achar que essas coisas caíram do céu. Sempre tiveram lá, nem sempre tiveram lá. Então, uma coisa tão básica quanto ter refeição, ter lanche, para os estudantes poderem consumir, foi fruto de mobilização de estudantes lá de trás, que lutaram, que ocuparam e conseguiram garantir as coisas, dentre outras
coisas, o sistema de reserva de vagas que a gente tem nas universidades, tudo isso é fruto de mobilização, né? Que pode ter a participação e o apoio de pessoas que estão na política institucional, mas que no limite é a luta que cada um faz no seu dia a dia, no seu espaço, conquistando isso. E isso aí vai ficar para as próximas gerações de alunos, de pessoas tal, que, entendeu? Que vão se beneficiar disso e nem, às vezes, nem vão saber quanta gente que lutou para a gente poder ter. É verdade. E já pegando, na verdade, um pouco desse teu histórico, né, aí de lutas, de estar defendendo muitas coisas que você acredita desde lá de trás, como é que você enxerga a importância de uma educação política mesmo, assim, sabe? Eu acho que, às vezes, a gente nem sabe muito pelo que está lutando, talvez, né? Muitas pessoas desconhecem esse poder da luta. Eu também, quando já fiz faculdade... De quê? Eu fiz jornalismo. Ah, que legal. Na UFPA, né, do Pará. Eu vim de lá para cá. Que legal. E aí, percebi pelo sotaque. pelo sotaque. Deve perceber só um pouquinho, né? E aí, lá, a gente também passou por esse processo, né? Teve greve, teve ocupação da universidade. E como é que você enxerga essa importância da educação política dentro dos espaços educacionais mesmo, né? Não só dentro de uma universidade, mas pegando as escolas, aí o ensino fundamental ainda, o ensino médio. Eu vou te falar que a educação mudou muito nesses últimos 10 anos. Porque quando eu estudava aqui, quando eu terminei o ensino médio, foi literalmente no último ano antes da gente entrar numa onda de retrocesso nesse país muito grande, de 2016 para cá. E nesses 10 anos que se passaram, muita coisa se regrediu. Então, eu vejo, visitando escolas, universidades, o quanto que as pessoas têm medo de falar a palavra política. Às vezes, eu entro numa escola estadual, as pessoas os professores, os diretores ficam com medo de me receber, porque falam, sabe, eu sou deputado estadual, eu sou uma autoridade eleita para acompanhar, conhecer, que tem que visitar uma escola. Só que daí tem muito receio, porque pensa que isso aí vai ser entendido como uma instrumentalização disso ou daquilo. Quem se interessa por isso é quem não quer que uma escola seja um espaço de pensamento crítico. Isso que eu acho. Quando a gente quer debater política, que eu acho que também é um espaço dentro de uma escola, hoje em dia, quando as pessoas taxam isso de doutrinação, né, que é uma besteira que as pessoas inventaram, que, na verdade, ninguém quer doutrinar ninguém. E ninguém tem esse poder de doutrinar ninguém. Eu não conheço uma escola onde isso tenha acontecido. Mas a escola ela tem que ser um ambiente para o debate crítico, porque isso é o papel da educação. A educação ela precisa necessariamente ser livre e ser crítica. A arte, num curso de produção de áudio e vídeo, ela, por essência, ela tem que ser livre e ser crítica. Porque se você tem uma arte toda atada, você não consegue produzir as melhores coisas que foram produzidas. Não é? Então, você precisa dessa liberdade, você precisa ter dessa criticidade. E eu acho que a escola, sobretudo a escola pública, sobretudo um curso fenomenal como um curso audiovisual, sobre os cursos técnicos que a gente tem na área da arte, da cultura, eles têm esse dever, porque a gente precisa ter a liberdade da crítica, da discussão, da reflexão, que não é necessário, a gente não quer que todo mundo pense igual. Quem defende que todo mundo pense igual é igual a ditadura, pensamento único, que a gente quer que as pessoas possam refletir, discutir, e assim vão produzir os melhores documentários, vão produzir os melhores videoclipes, vão produzir as melhores produções acadêmicas, que dependem da liberdade. Então, acho que é muito importante que esses espaços eles sejam um espaço para discutir a realidade. Você tem uma série de questões ao nosso redor, na nossa sociedade, coisas que precisam melhorar, que precisam mudar, que a gente precisa jogar luz para discutir esses temas e para dar visibilidade para discussões e pautas que são importantes. Eu acho que um espaço como esse é o espaço para se fazer isso. Porque se a gente não fizer isso nesse espaço, não discutir, se a nossa arte, se a nossa produção não for para jogar luz sobre esses temas, o que vai ser? É verdade.